Bem-vindos, eu sou Léo de Paiva, esse é Luso Sagrado, eu, Léo de Paiva, terapeuta holística, pai de santo, conhecimento de magias e de gerenciamento humano. Hoje eu vou falar para vocês um tema que me representa muito, o amor, certo? Vamos falar hoje de amor, o amor romântico, a paixão e a amizade, né? Beleza? Muito bem, meus amiguinhos. Caro colega, o canal hoje vai falar para você que é uma pessoa inteligente, que é você uma pessoa fora da caixinha, para você que é uma pessoa que gosta do autoconhecimento, que gosta de melhorar a sua vida, que quer saber por que você não dá certo com os relacionamentos, o que você faz então para reativar um pouco aquele velho e antigo relacionamento, né? Como fazer com que a velha chama se reacenda o tempo inteiro. O que a gente tem de visão de amor, né? O que temos de visão de amor? Quais são os símbolos de amor? O que representa o amor para você? Comenta aí para mim, dá coraçãozinho aí, dá like, comenta aí para mim o que é amor, entre em contato comigo e pergunte comigo sobre amor. Estou aberto a falar com você sobre essa questão que envolve muito sentimental, mas também envolve muito racional, né? E aí a gente vai entender um pouquinho do que é o amor. Bom, antes da gente falar amor, o que a gente pode falar é sobre a paixão. A gente tem como exemplo a paixão de Cristo, né? Onde que ficou aquele símbolo do coração sangrando. Então, o primeiro símbolo que a gente tem aí desse amor romântico já vindos por muito tempo é o coração sangrando, ou o símbolo do coração. Esse símbolo do coração, assim como outros símbolos, outras pessoas da história e tantas personagens e figuras representam essa paixão, esse romantismo que foi muito absorvido no Ocidente como o amor ideal. Quando a gente fala de paixão, a paixão simboliza, tem um símbolo muito grande, a paixão é um símbolo enorme de sofrimento. Por isso que Paixão de Cristo, quando você vai assistir o filme Paixão de Cristo, é um sofrimento. Para vocês entenderem que a paixão muitas vezes é um sofrimento, nós vamos lembrar um pouquinho antes de Cristo, que é o famoso conto de Romeu e Julieta, que é um romance e que ele é sofrido, onde no final, vou dar spoiler, né? Porque se você não leu Romeu e Julieta hoje, né? Até hoje, então eu posso dar spoiler, não é uma coisa nova, não é uma história nova. Então Romeu e Julieta no final eles se envenenam, porque era um amor que não poderia ser correspondido. E aí dentro daquele amor naquela época, né, por causa de castas familiares e todos os outros conceitos, Romeu e Julieta, no final, mais ou menos, lê o livro que vocês vão ver que cada um tem um fim diferente, mas no final os dois morrem, tá? Não vou tirar esse brilho do livro não, porque é muito bom. O melhor de tudo que Shakespeare criou Romeu e Julieta para ser uma comédia, mas foi tão dramático que se tornou um romance. É muito legal, né? Então outra coisa, personalidade que a gente pode trazer, que arremete ali, antes de Jesus Cristo, a ideia de romance. Existe uma personagem que viveu antes de Cristo, que é muito famosa pelo seu romance. Se você gosta dessa personagem e acha muito legal ser essa personagem, então eu vou falar para vocês uma coisinha. Deu zebra no relacionamento dessa pessoa. Então essa famosa pessoa que eu tô querendo falar com vocês é a Cleópatra. Cleópatra, presta atenção, ela tinha um romance, um desejo, uma paixão com Júlio César. E aí, ela se mata com a cobra. Eu dei um spoiler de milênios para vocês? Não, vocês já sabiam disso, né? Então rola ali um sofrimento de ambos, tá? Não é só da nossa querida Cleópatra, não, mas Júlio César também sofre bastante, né? Se a gente pegar um pouquinho antes de Cleópatra, que trouxe essa questão do romance da conquista, a gente pode pegar a própria deusa Osíris e Astera, que veio antes ainda, né? Vocês podem procurar em livros da mitologia aí. Essas deusas são consideradas deusas da felicidade, fertilidade, deusas do amor e também muitas vezes da guerra. E daí que vem o ditado popular hoje muito conhecido que no amor e na guerra vale tudo. E a mesma persona, a mesma divindade que controla
O amor é a que controla a guerra. Por quê? O contrário do amor seria o ódio, e o ódio constrói guerras, enquanto o amor constrói paz. Pegou isso? E aí a gente tem várias representações deste amor e deste ódio. Exemplo, outro exemplo lindo, 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 vivido grego, né? A história de Paris com Helena de Troia, e aí vem a decadência de Troia, e aqueles morrem. Fizeram até um filme com isso, tá? Por coincidência, aqueles é o Brad Pitt. Bom filme, tá? Filme excelente. Você não perde tempo. E aí é baseado numa história de um grande amor tão destrutivo que destruiu uma nação, né? Então a gente entende que todo esse desejo, historicamente, na era medieval, foi analisado como uma coisa muito ruim, a paixão como uma coisa muito ruim, destrutiva. E aí o símbolo de amor, de Eros, o coração, e o sofrimento de Jesus Cristo. E aí esse coração tem um símbolo também como a maçã. E aí a maçã foi comida, e tudo que simboliza comer a maçã, comer a paixão, se transformou em pecado. Gente, não é pecado comer a maçã, né? Mas se tornou pecado pelas consequências desse excesso, desse amor vivido. Então, quando você tem qualquer relacionamento que você acha que o amor é aquele amor que você tem que sofrer para conquistar, que você tem que durar, que você tem que persistir, esse é um amor que historicamente já fala que ele é destrutivo. Dá para entender isso? Então a paixão, ela existe como ter, hoje em dia, a paixão, sem ser que ela destrua o relacionamento? Sim. O problema é que hoje em dia as pessoas, depois que elas largaram esse equilíbrio, esse pilar de existência, a religião, as pessoas estão se dadas a paixões demais, e aí os relacionamentos acontecem muito rápido, isso é muito rápido, e as pessoas vão ficando ansiosas e depressivas, querendo mais e mais relacionamento, né? Justificando a sua felicidade e infelicidade como coitadinhos e vítimas. Porque o que sobra depois da desconquista, do amor, do sofrimento, é os amiguinhos dando palminha nas costinhas. Mas eu não quero falar disso, eu não quero falar dessa sofrência. Mas é válido a paixão é muito válida, o romance é muito válido, o sexo é muito válido. Mas então o que é amor? Amor eu vou deixar para o final, certo? Vamos falar então do que seria amizade. Amizade, existe uma construção muito legal que se diferencia da paixão. A paixão é aquela coisa assim que você, né? Vamos finalizar. É a representação do amante, como Romeu e Julieta, Cleópatra e Júlio César. É o sofrimento, é o você não poder ter naquele momento, mas querer de qualquer jeito. E quando você tem, você quer se lambuzar. Essa é a paixão. Tá longe, mas eu queria que tá perto, e quando tá perto, eu me deleito. Essa já é uma dica de convivência para os relacionamentos hoje, que estão vivendo todo mundo juntinho, grudadinho, e tá todo mundo perdendo a cabecinha. Dá para entender isso? Então vamos focar um pouquinho agora no que é amizade. Pensou para mim o que é amizade? O que você acha que é amizade? Então vamos lá. Para você conquistar alguma pessoa, para você ser simpático para ela, o que você tem que fazer? Antigamente a gente tinha um conjunto social de crescimento dentro de casa, de valores e de ações mesmo cotidianas que levavam você a ser uma pessoa benquista ou malquista. Para você ter uma amizade com alguém, a primeira coisa é ter proximidade da pessoa, certo? Então você está próximo à pessoa, você tem condições de ter aquele primeiro instante de um relacionamento que é amizade. Esse é o primeiro detalhe, tá? Amizade. E proximidade. E aí nós vamos ver a frequência que você... Qual é a frequência? E essa frequência tem que ter intensidade. Porque se você tem frequências frias com a pessoa, a intensidade é muito baixa.
E se a intensidade é muito baixa, a relação de convivência das duas pessoas, a duração, ela vai ser pouca, fria e negativa, ou neutra, assim por dizer. Então, o primeiro fato que a gente acha que a gente encontra uma pessoa na nossa vida e a gente não analisa os nossos relacionamentos, a proximidade é uma coisa muito importante, porque é quase impossível você amar, apaixonar uma pessoa com uma pessoa, e aí vem a questão do amor platônico, que não convém agora, mas a gente está falando de realidade. A proximidade, ela vai determinar, nos primeiros instantes, o quanto você é gentil ou o quanto você é agressivo para a pessoa a ser conquistada. É a primeira impressão, a proximidade, que é o convívio. Por isso que muitas vezes as pessoas casam, e ainda até hoje existe, casam com pessoas que ou trabalham no mesmo ambiente, ou estudam no mesmo ambiente, ou têm um ciclo de amigos em comum. E aí você fala, nossa, a proximidade é a coisa mais determinante entre as amizades e o relacionamento que você vai ter com alguém. Se você não tem chance de conhecer a pessoa, qual é a chance de você ter um relacionamento com ela? Então, amor é estar no lugar certo, na hora certa para conhecer a pessoa certa? Então você tem que sair de casa e se aproximar das pessoas. Bacana? E aí vem a questão da frequência. Bom, para você se tornar a frequência, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você influencia ela e vice-versa, ela te influencia. Então a frequência ela é ótima. Você tem que ter uma frequência duradoura. Sabe aquela ideia, se não conhecer uma pessoa legal, mas eu não vou procurar não, porque eu não quero parecer fácil. É o oposto. Se você não manter uma frequência de conversa com a pessoa, e aí por que as pessoas param de procurar umas às outras? Porque elas colocam uma coisa chamada cabeça doida. Ela imagina, ela tira as próprias conclusões, certo? Sem transformar a frequência. A frequência é um hábito de perguntar, saber como a pessoa tá. Dá para entender isso? Frequência é importante. Frequência não é vibração. Frequência, certo? A gente pode colocar aí como frequência, uma quantidade de vezes que você encontra com a pessoa, certo? E dessa quantidade de vezes que você encontra uma pessoa, você vai tirar o tempo de duração. O tempo de duração, por exemplo, assim, você vai sair, você encontra com um amigo seu todo dia no serviço. Então, todo dia você vai estar mais ou menos alinhado com a vida da pessoa, certo? Então, a duração de conversas novas, do amor, e não simplesmente da convivência cotidiana, ela vai ser menor. Porque você já tá ali todo dia da pessoa. Então, é fitoterápica, um pouquinho. E aí existe a coisa da duração no sentido oposto, né? Que, por exemplo, assim, você convive com a pessoa há muito tempo, aquele brother ou aquele crush seu foi para outra cidade. E aí, de vez em quando ele vem para a cidade aqui, rever a família e vocês acabam se encontrando. Então, provavelmente você vai marcar alguma coisa para sair e você vai ter uma duração muito maior com este amigo ou com essa amiga do que uma pessoa que já está aqui com você o tempo inteiro. E aí você vai ver que a duração dessa pessoa que tá, quando você convive com ela, essa duração dessa pessoa que está longe, se você somar tudo, vai ser maior do que a pessoa que você convive o dia inteiro. Certo? E aí vem a intensidade, o grau de intensidade com que você se envolve com a pessoa. Essa é a medida do emocional com o sentimental. Então vamos lá, falei de amizade ou falei de amor? Não, gente, são 4 princípios da amizade. Se você não consegue lidar com a pessoa sendo sua amiga de convivência, tendo a proximidade, frequência, duração e intensidade, você não tem relacionamento, você tem uma paixão, uma paixonite. O amor se constrói na base da amizade. E você pode conquistar uma pessoa a partir dessa base de amizade. A gente cria laços com proximidade. E aí, quando a gente começa a ter proximidade com a pessoa, a gente tem uma certa liberdade, a gente vai criar a frequência. Criando uma frequência de convivência, de comunicação, a gente vai criar a duração.
E da duração nós vamos né, o tudo, boom de tudo, o bum, 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 que é a intensidade. A intensidade agora vai promover o seu sentimento com a outra pessoa na conquista. A intensidade, se você quer uma intensidade muito boa, muito boa, muito boa, frenético, você vai ter maiores momentos de alegria com a pessoa, você vai estar mais arrumado para aumentar aquele estímulo, aquela intensidade amorosa. E aí, gente, você já está vivendo aquele amor de paixonite lá atrás, porém no estado mais consciente. Você não está perdendo a amizade com a pessoa. Não é só um momento fugaz. Não é só um momento fugaz. Dá pra entender? Eu tô conversando com você. Entendeu? Não é só aquele momento fugaz amoroso mais. Você tá criando intensidade. Gente, você aumenta a sua intensidade, aumenta a sua proximidade, cria maiores laços escutando as pessoas. E principalmente a maior dica para o amor: elogio. Vamos parar de falar. Podia ser assim, podia ser assado. E aí, se você tem uma relação já, onde vocês têm uma proximidade, quer morar junto, tá aquele casal no AP, na casinha, no barraquinho, tá de boa, tá tranquilo? Tá tranquilo, galera. Tem uma proximidade bacana? Tem. Tem uma frequência bacana? Vê todo dia? Tem até demais, né? E aí, por que tem até demais essa frequência? Casais, quando acabam de se casar, eles querem ficar muito juntinho, aproveitar todo o tempo. Então tem uma frequência enorme. Logo depois existe um afastamento, essa frequência cai. E quando essa frequência cai, a proximidade também cai. A duração também cai e a intenção também cai. Certo? E aí a gente tem que voltar ao nosso estado de amizade para reaver todos esses momentos felizes e voltar com aquela intenção maravilhosa e romântica do início. Então, existe um trabalho por trás do trabalho do amor. O amor é um conjunto de coisas que você faz o tempo inteiro para manter revivido a velha chama. Deu para pegar esse conceito do que é amor? Então, vamos lá. Se você tem aquele amorzinho de conto de fada, que você é a princesinha, isso só existe na Disney. Nós estamos num mundo, e se você é inteligente, se você está assistindo esse vídeo, quer conhecer mais sobre verdadeiramente amor, o autoconhecimento, o gerenciamento das suas emoções e a conquista das emoções dos outros, podendo influenciá-la e conquistá-la e deixar ser conquistado, é muito importante hoje no dia. Certo? Então, primeira coisa, aproxima. Demonstre que você não é uma pessoa carrancuda. Esteja de sorriso aberto. Aproxime sem falar nada. Boa dica? Boa dica. Se você também está preso naquele velho relacionamento, preso, sofrendo no relacionamento, e esse relacionamento agora é baseado em chantagem para não perder, isso já deixou de ser amor. Não tô aqui hoje para criticar relacionamento ninguém, dar indireta para ninguém ou qualquer outro, mas a dica que eu vou falar muito boa para você é: autoavalie os seus relacionamentos. O seu relacionamento amoroso, como anda? O seu relacionamento como você mesmo, como anda? Como foi os outros relacionamentos passados da sua vida? Avalie seus relacionamentos. Você teve aquele romance princesinho e princesinha? Você tem aquele romance apaixonado, entre tapas e beijos, evidências? Como é isso? Gente, eu vou postar uma imagenzinha aqui da galera que eu peguei no Instagram, que eu achei muito boa. Que quando você quer realmente uma pessoa na sua vida, ela tem proximidade da sua vida, você tem uma amizade. Amizade é uma cumplicidade da construção desses 4 elementos que eu falei o tempo inteiro. Pode prestar atenção que são 4. A proximidade, frequência, duração, intenção. Certo? E aí quando você tem... quando você tem isso tudo, você tem um vínculo maior com a pessoa, você confia nela e ela confia em você. Então vocês vão partir realmente agora para o amor.
Vocês vão ter objetivos juntos. E aí eu peguei essa fotinha aqui, ó, que representa isso do Dia dos Namorados. As pessoas perderam esse momento de construção da vida juntas, né? Vamos ter momentos de construção de relacionamento. Relacionamento, se você só pensa no momento sexual, nas viagens, na flor, isso é muito romântico ou paixão. Vamos crescer na questão do amor? E aí, você tem uma pessoa que você realmente confia, que está do seu lado? Com a proximidade, frequência, duração e intenso? Vamos parar de chamar o boy perfeito de amigo? Gente, pra gente conquistar um amor certo, a gente tem que parar de achar defeito. Essa é a verdade. Vamos parar de achar defeito nos outros, né? Então vamos lá, galera. A dica dessa de hoje, que é uma coisa de muito autoconhecimento, para você ser abençoado realmente nas questões amorosas, autoavalie-se. Veja o quanto você é próximo da pessoa amada. Vê com que frequência você procura. Vê qual é a duração dessa procura que você tem. E quão intenso, a intensidade, a emoção que você procura essa pessoa. Certo? Então a gente está ali para procurar pessoas que nos fazem bem. Não é para ficar jogando nosso lixo emocional reclamando. Quando você achar uma pessoa assim, que você tenha todos esses vínculos amigos com essa pessoa, procure ter objetivos, porque o amor sem objetivo, ele é simplesmente uma paixão. E aí volto a falar, todo vídeo eu falo, casamento é consequência de uma relação boa, uma relação saudável. Se você ainda não foi aquela pessoa ainda que deu aquele match, aquele like com a pessoa certa, tá te faltando alguma coisa, pode me procurar. Muitas vezes você tem todos esses ideais certinhos, mas falta energia em você do amor. E aí nesse ponto eu posso te ajudar. Procura Pai Léo, a gente conversa, a conversa é gratuita, né? E estamos aí também com as nossas reuniões, estamos aqui agora com esse pensamento. E a gente vai trazer mais coisas amorosas, soluções, práticas amáveis, autoconhecimento, mas não deixe de se conhecer e não deixe de se aproximar das pessoas, não se afaste das pessoas. Se conheça, conheça o próximo e nunca descreia do amor. Beijo para vocês, fiquem com a luz do sagrado.